Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, estamos iniciando mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa espírita que trabalha a Era do Espírito e o mundo de regeneração, trazendo os princípios que formam a doutrina espírita e sua aplicação na vida. No programa de hoje, nós vamos ter as perguntas e respostas. Na sequência, teremos mais um convidado de Orson Peter Carrara para a entrevista. E desta vez, o nosso companheiro Sidney Fernandes, que é de Bauru, no estado de São Paulo, e vai conversar sobre o tema Entrevista com Kardec. Na sequência, na poesia espírita, teremos dois poetas brasileiros, Carmen Sinira e Cruz e Souza. O vídeo Para Viver Melhor vai trazer a reflexão sobre Aprendendo a Amar. E no quadro Entendendo com o Espiritismo, nós vamos abordar o que é ser cristão. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Bem, iniciamos o Perguntando e Aprendendo, que é aquele quadro, aquele momento do nosso programa em que respondemos às indagações, às perguntas dos nossos telespectadores que utilizam os nossos canais de comunicação, eles já estão aí na sua tela, enviando então as suas dúvidas para que possamos estudá-las com o Espiritismo e trazer o esclarecimento espírita. Não deixe então de participar. Iniciamos com o Kleber Ramos, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ele pergunta: por que existe preconceito com a Umbanda? Por que temos no Brasil intolerância religiosa para os cultos de origem africana? Bem, é uma questão histórico-cultural do nosso Brasil. Entendamos que essas doutrinas, que esses cultos que têm origem na África, se introduziram aqui no Brasil por causa da escravidão do negro, que foi durante mais de 300 anos escravizado, trazido aqui para o Brasil. Eles trouxeram para cá as suas respectivas culturas, mas foram extremamente cerceados, não apenas pelos senhores dos engenhos e das fazendas, mas também pela Igreja Católica, porque à época, durante todo o período imperial brasileiro e mesmo o colonial, a Igreja Católica era considerada como a religião oficial. Exatamente isso. Ou seja, o catolicismo
era a religião oficial da colônia portuguesa e, na sequência, do Brasil independente, tanto no primeiro quanto no segundo reinado. Então, os negros africanos começaram a fazer os seus rituais exclusivamente nas senzalas e nas florestas, nas matas. E o faziam sempre com medo da perseguição e dos castigos. Portanto, esses cultos africanos, que vão dar origem à Umbanda, ao Candomblé, à Quimbanda, sempre foram mal vistos e perseguidos. Os escravos eram obrigados a aceitar a doutrina da Igreja Católica e a assistir às missas. Isso era obrigação. E os terreiros dos negros libertos funcionavam normalmente ou nas matas ou nas periferias, um pouco mais distantes das cidades. Então, culturalmente, se vinculou esses cultos aos negros como algo primitivo. Então, a capoeira, por exemplo, que também surge com eles, vai levar com que os negros libertos sejam vistos como pessoas violentas. Eles não tinham uma cultura maior, porque praticamente quase todos eram iletrados, analfabetos. Quando, em 1888, finalmente o Brasil acabou com a escravatura, eles ficaram perdidos na sociedade brasileira, porque não houve por parte nem do governo, nem da população, nenhum tipo de programa para inserção cultural dos ex-escravos, agora homens e mulheres totalmente livres. Então, o preconceito, ele foi naturalmente sendo mantido e crescido aqui no nosso Brasil, porque até hoje, e nós temos que realmente compreender isso, até hoje nós mantemos preconceito e discriminação em relação às pessoas de pele negra. Isso é um fato aqui no nosso Brasil. E por isso, então, esses cultos também, durante muito tempo, foram discriminados e ainda hoje o são, com essa intolerância religiosa que nós espíritas não aceitamos. Para nós, todas as doutrinas, todos os cultos, todas as religiões devem ser respeitadas. E nós precisamos sempre nos irmanar no campo da fraternidade, nos apoiar para que todas essas doutrinas possam promover homens e mulheres de bem. É isso que nós temos que fazer. E lembrando que a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, embora tenham origens no sincretismo religioso dos cultos afros com o culto católico, eles pertencem a todos, independente da cor de pele e do status social das pessoas. Muito bem, vamos responder agora a Sandra Helena, que é lá de São Paulo, capital. E ela pergunta: como consolar aqueles que vivem em extrema pobreza, à margem dos direitos humanos, que devem ser iguais para todos? Em nós espíritas, já de há muito tempo, realizamos através dos centros espíritas a assistência e promoção social espírita. Compreendemos que, junto do consolo, da orientação, deve também haver o socorro de ordem material para quem tem fome, quem está desempregado, sem teto. Então, é o socorro material junto com o socorro espiritual. E nesse conforto, lembramos a todos que nunca somos desamparados, que Deus é nosso Pai
e Pai de amor e misericórdia, e que, dentro da sua lei, nada, absolutamente nada, nos acontece por acaso. Tudo tem a sua razão de ser, seja por causas que têm a sua raiz em existências passadas, ou causas que têm a sua raiz nesta existência. Não podemos esquecer que somos espíritos, almas imortais, e que estamos aqui presentemente numa experiência humana, através da reencarnação. E que é preciso, com fé, perseverança, trabalho e resignação, seguir em frente. Porque a dor, o sofrimento, o mal são sempre passageiros, acontecendo para os nossos aprendizados rumo à perfeição. Então é isso que nós precisamos explicar, conversar com as pessoas, dando esse consolo e lembrando que a justiça humana ela é muito imperfeita e que muitos males acontecem por causa do nosso egoísmo e orgulho, e é a eles que devemos combater se queremos uma sociedade mais igualitária, mais justa e em paz. E ao mesmo tempo, vamos dar então o socorro material possível e que a pessoa esteja necessitando. Bem, vamos agora passar a palavra para a Gisele Garcia, que é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E ela está aqui perguntando: qual é a influência que a matéria exerce sobre o espírito? Essa influência cessa logo após a morte? Sim, existe uma influência, e muito grande, da matéria sobre o espírito. Quando entramos no processo de reencarnação, é como se estivéssemos dando entrada numa prisão. Porque no estado de desencarnado, no mundo espiritual, nossas percepções, nossa leveza é muito maior. Quando reencarnamos e temos que utilizar este veículo corporal para a nossa manifestação, nós de fato ficamos muito cerceados. Por exemplo, aos 5 sentidos. Esse corpo entrava, em muitos aspectos, a manifestação do espírito que somos. Então existe toda uma influência. Tanto que, durante a infância, o espírito tem que se adequar ao corpo infantil, tem que aguardar o desenvolvimento corporal, neurológico, cerebral, para bem se manifestar. Por isso que no período infantil o espírito pensa como criança e paulatinamente, na medida que o corpo se desenvolve, é que ele vai se revelando mais totalmente. Então existe toda uma influência que pode levar esse espírito, inclusive, a muitos vícios, paixões e assim por diante, ligados à satisfação das questões de ordem material. E isso já nos leva então a entender que quando há a desencarnação, com o abandono por parte do espírito do corpo material, essa influência não cessa de uma hora para outra. Isso vai depender da vida que o espírito levou aqui na Terra. Quanto mais sintonizado, ligado às questões mundanas e ao próprio corpo, mais ele terá dificuldade, e é uma dificuldade mental, de se desvencilhar das influências da matéria. Então precisamos nos moralizar e espiritualizar para que quando vier a desencarnação tenhamos menos problemas para conseguirmos um desligamento total e não termos a repercussão em nós, as sensações das questões de ordem material. Há um estudo muito importante sobre isso, já feito por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita e que recomendamos então a sua leitura.
Bem, continuando perguntando e aprendendo, nós recebemos agora lá de Natal, Rio Grande do Norte, uma pergunta que foi aqui feita pelo Rogério Neves. A dúvida dele é a seguinte: o que devo fazer para desenvolver mais meu crescimento espiritual? Qual é a orientação da doutrina espírita? Bem, nós temos essa orientação na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho, respondendo a uma pergunta de Allan Kardec, vai nos lembrar da necessidade de colocarmos em ação o antigo ensino, um antigo pensamento que vem lá da era da Grécia Antiga, que nos diz: conhece-te a ti mesmo. E aí o Espiritismo nos lembra que isso significa realizar o autoconhecimento. E realizando o autoconhecimento, na sequência, realizar a autoeducação. Dominar em si mesmo as más paixões, os vícios de toda ordem e desenvolver as virtudes, colocando-as em ação através da caridade. É assim que vamos realizar o nosso crescimento espiritual. Jesus, nosso mestre, foi muito claro ao nos lembrar da necessidade de amarmos-nos uns aos outros e de fazermos aos outros somente o que desejamos que eles nos façam. É assim que vamos nos espiritualizar e bem utilizar esta atual encarnação. Então esta é a chave, é a verdadeira senha. Então, amar, promover o bem, fazer a caridade, nos educar. É isso que nós precisamos fazer e é isso que vai promover não apenas o nosso crescimento espiritual, mas, pouco a pouco, o crescimento espiritual dos que vivem conosco, até que possamos ver o crescimento espiritual da humanidade como um todo. Bem, vamos a uma última pergunta. É da Cleide Souza, que é lá de Recife, Pernambuco. Ela está perguntando: como explicar os chamados milagres produzidos por Jesus, relatados na Bíblia? Seria o poder espiritual de Jesus em ação? Bem, Allan Kardec publicou no livro A Gênese todo um estudo sobre os chamados milagres e predições de Jesus. Ele não trata disso em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra dedicada apenas e tão somente para estudar os ensinos morais de Jesus e sua aplicação na vida. Mas em A Gênese, depois da primeira parte em que ele estuda toda a criação universal e do planeta Terra, e depois de estudar também a questão dos fluidos e do magnetismo, Allan Kardec se debruça nesse estudo dos chamados milagres realizados por Jesus. Milagres no sentido de ter levantado um paralítico, de ter retornado a visão a um cego de nascença, e assim por diante. Porque isso é bastante relatado no Evangelho. Tanto Mateus, Marcos, Lucas como João fazem referências a diversas curas realizadas por Jesus, além de, por exemplo, ter dominado com a sua palavra, a sua ação, as águas do Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Bem, no estudo realizado por Allan Kardec, à luz do Espiritismo, fica claro que não houve nenhum milagre em nenhuma situação. Porque o milagre, na verdade, não existe. Tudo está na lei divina, apenas que desconhecemos as suas causas e os seus mecanismos, nada mais do que isso. Jesus, sendo um espírito perfeito,
governador do nosso planeta, responsável pela humanidade terrena, sem nenhuma dúvida, tinha todo o poder espiritual para realizar tudo o que realizou e secundado por espíritos superiores que acompanharam a sua missão aqui na Terra. Portanto, dominando as forças naturais, ele pôde realizar as curas e outras coisas que são narradas no Evangelho. Portanto, para nós espíritas, tudo de acordo com a lei divina, tudo feito de forma natural e que estudamos isso através do poder dos fluidos, do magnetismo e das energias espirituais. Vale a pena a leitura, então, de A Gênese, de Allan Kardec, para conhecer o pensamento espírita sobre os chamados milagres do nosso Mestre Jesus. Bem, chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo, mas estamos aqui aguardando a sua pergunta. Não fique com dúvida, está aí na sua tela já os nossos canais de comunicação. Então, envie sua pergunta e nós vamos trazer a resposta do Espiritismo a você em próximas edições do nosso programa. Enquanto isso, você vai agora assistir uma interessante e importante entrevista realizada por Orson Peter Carrara com nosso querido companheiro Sidney Fernandes. Sidney Fernandes é do Centro Espírita Amor e Caridade, que tem a sua sede na cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Ele tem 2 obras dedicadas a estudar a vida, a obra e a contemporaneidade de Allan Kardec. Ou seja, como era a França na época de Allan Kardec, como era a vida do codificador do Espiritismo. Por isso, Orson Peter Carrara batizou a entrevista de Entrevista com Kardec, porque Sidney Fernandes vai justamente falar sobre o codificador, a sua vida e a sua obra. Vamos então rodar o vídeo e conhecer um pouco do codificador do Espiritismo. Conversando sobre Espiritismo. Por isso estamos trazendo aqui o nosso amigo conhecido escritor espírita, vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o nosso velho amigo Sidney Frances Fernandes. O Sidney é escritor com vários livros publicados, é palestrante espírita, está à frente de várias atividades de divulgação. Nós já fizemos vários trabalhos juntos, sempre partilhamos nossas experiências. E o Sidney tem uma história para contar a partir de um artigo publicado na revista Reformador e também envolvendo 2 de seus livros vinculados à história do próprio Espiritismo. É uma satisfação muito grande receber este querido amigo que nos visita nesta oportunidade. Bem-vindo, Sidney, que alegria! Orson, depois de tantas palavras, eu fiquei assim meio preocupado, viu? Muita responsabilidade que você coloca nos meus ombros, viu? Mas é sempre uma satisfação. Muito obrigado, Orson, por essa oportunidade. E eu rendo publicamente a você o meu reconhecimento pelo trabalho maravilhoso que você está realizando. Um trabalho incansável. Eu sei muito bem como é difícil, e você está espalhando a doutrina por todos os cantos do Brasil e fora do Brasil. Sinto-me honrado, lisonjeado com essa oportunidade. Muito obrigado, Sidney, pela aceitação. Nós agendamos esta entrevista com uma boa antecedência, porque é um assunto que sempre abre perspectivas novas, né? Allan Kardec, como dissemos na nossa abertura aqui, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ô Sidney, agora explica para os nossos telespectadores a história desse artigo que ensejou esta nossa conversa aqui hoje.
Faz um relato da origem desta abordagem, quando foi publicado, o teor desse documento. Bem, Orson, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumi-la. Essa história começa lá na Paris do século XIX, e eu não vou dizer para você que eu era um daqueles grandiosos mentores, não. Eu acho que eu tive alguma oportunidade lá de acompanhar o movimento iniciante da doutrina espírita lá da França do século XIX. E agora eu me sinto muito bem em escrever sobre Paris, sobre França, sobre o começo do movimento que foi assimilado pelo professor Rivaio. E tudo começou com alguns relatos de que tomei conhecimento, que se transformaram no meu primeiro livro, meu primeiro romance em torno desse assunto. Na verdade, o meu 7º livro foi o Luzes em Paris, cuja capa você teve a bondade aí de colocar no início do nosso programa. E esse livro, nele eu dou ênfase à codificação, às obras básicas, páginas selecionadas da Revista Espírita. E o pano de fundo, Orson, é a Paris do século XIX. É a epopeia vivida pelo professor Rivaio, que em 1855 aproximou-se dos fenômenos ainda de efeitos físicos, das mesas rotantes, girantes, que vieram lá da Alemanha e depois se espalharam por toda a Europa, e particularmente em Paris. Em Paris, eles tinham os chamados Jogos de Inverno, que eram realizados em determinados locais em que a aristocracia, o pessoal assim de uma camada da classe superior e média compareciam. Caso frio, eles se reuniam em locais fechados e precisaria de alguma atração. As mesas rotantes e girantes viraram uma atração que durou por 3 anos. Para eles lá era um fenômeno, uma coisa extraordinária. Faça-se justiça que o professor Rivaio, financiado que foi por sua avó e por sua mãe, ambas viúvas, mas que tinham um poder aquisitivo, assim, principalmente a avó, um poder aquisitivo muito bom, permitiu que ele estudasse na Suíça e, com 18 anos, chegasse a Paris, 1822. E, a partir dali, como era moda na época, antes mesmo daquelas mesas girantes e rotantes, Rivaio aproximou-se de grupos que eram coordenados por Mesmer e aprendeu muito do magnetismo, que mais tarde ele cita em seus livros. A partir de 1855, ele é convidado por alguns amigos e, a princípio, com relutância, achando que eram brincadeiras de salão, e eram mesmo. Calcule, Orson, que o pessoal nessas reuniões da alta... Era moda de Paris. Eles perguntavam perguntas assim bem interessantes, sabe? Que número que ia dar na loteria? Qual era a ficha mais adequada para os cassinos? Onde que eles poderiam encontrar alguns objetos que haviam sido perdidos? Enfim, tratando aquelas comunicações que a princípio eram rudimentares, né?
era apenas na base de batidas, né, da tipologia. E aí, Kardec não queria se aproximar dessas coisas vulgares, estavam vulgarizando o contato com as mesas. Agora, ele percebeu que tinha alguma coisa muito séria por trás daquelas respostas. Começou a trazer perguntas mais complicadas. Eu lembro-me que, num dos casos que nós citamos, uma ocasião ele elaborou em casa 10 perguntas e trouxe no bolso do seu paletó perguntas para as quais ele não tinha as respostas, para evitar que, eventualmente, o seu pensamento fosse lido e as respostas fossem dadas com base no seu conhecimento. Ele fez perguntas, botou no bolso. Qual não foi a sua surpresa ao chegar numa dessas reuniões? Os espíritos já sabiam as perguntas. Ele nem precisou tirar o papel do bolso. Para ele foi uma surpresa, uma prova incontestável de que havia ali forças sobrenaturais, entre aspas, que estavam trazendo novos conhecimentos, principalmente respostas por ele ainda desconhecidas. E aí, dali para frente, ele percebeu que elevou-se o nível das reuniões. Não eram mais espíritos brincalhões, que estavam ali para entreter a alta moda parisiense, mas eram espíritos que estavam ali para tratar de assuntos sérios. Isso tudo serviu de pano de fundo para o meu livro Luzes em Paris. Depois nós trouxemos, pouco mais recentemente, ainda seguindo aí a minha tendência de falar de Paris, falar da França, e principalmente do século XIX, nós trouxemos aí um livrinho bem fininho, que eu gosto muito dele, porque ele é simples, ele fala um linguajar bem acessível, chama-se Gabriele. Olha aí a capa dele, Um Ponto de Luz. Fala da história de uma menina, essa que está na capa, que passa por 1000 problemas e depois ainda bem que ela foi agasalhada, ela era órfã, ela foi agasalhada, foi recebida por um casal muito bem intencionado, que inclusive salvaram-na de uma tentativa de homicídio. Ela é afastada daquela periferia de Paris e vai parar lá nas imediações da região onde viveu o professor Rivaio. Porque você sabe, né, Orson? O pessoal fala onde nasceu Kardec, né? E ele nasceu por acaso, né? Em Lyon. A mãe dele estava numa casa de águas virtuosas e o pai dele estava, inclusive, em Paris. E, de repente, vieram as dores de parto aí, e você que já viu a certidão de nascimento de Rivaio, nota que o médico que fez o parto era um dos médicos da clínica, não era nem um ginecologista, né? E as testemunhas do nascimento dele foram as enfermeiras em volta ali daquele trabalho que estava sendo feito com a mãe de Rivaio. Então, nós, no Gabriele, nós trazemos aí fatos bem interessantes, envolvemos também a família Baudin, e, enfim, é um livro bem gostoso, bem acessível, né? Então, você vê que eu tenho uma queda aí para falar um pouco de Paris. E esse artigo a que você se referiu,
o Livro dos Espíritos, 165 anos, os amigos lá do Reformador, da Federação Espírita Brasileira, eles estão sendo muito generosos comigo, né? Gostaram desse artigo a ponto de colocá-lo como... Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado também, como matéria de capa do Reformador, do mês de abril deste ano de 2022. Então, resumo, Orson, que a gente poderia fazer para iniciar a nossa conversa, né? Bem, como você percebeu, tem muito assunto, tem muito o que falar sobre Allan Kardec, não é mesmo? Nós transmitimos apenas um trecho da entrevista. Se você quiser conhecer a entrevista na sua totalidade, acesse no YouTube o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai ver essa entrevista total. Mas já ficamos conhecendo um pouco mais de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, com o nosso companheiro Sidney Fernandes. E agradecemos aqui a colaboração, a disposição do nosso Orson Peter Carrara, realizando essas entrevistas, e a participação de Sidney Fernandes, direto lá de Bauru, no estado de São Paulo. Mas agora está na hora de mudarmos a chave e irmos para o mundo da poesia. Vamos trazer agora os nossos companheiros e companheiras da literatura brasileira que, desencarnados, voltaram através da mediunidade para nos brindar com belíssimas poesias. Está na hora do Poesia Espírita. Poesia Espírita. Poesia Espírita continua aqui a trazer o conteúdo do livro Relicário de Luz. Você já está vendo aí a capa do livro na sua tela? Essa é uma obra ditada por espíritos diversos e psicografada por Francisco Cândido Xavier, ou, como ele é mais conhecido, nosso querido Chico Xavier. Relicário de Luz é publicação da Federação Espírita Brasileira. E são diversos poetas que comparecem através da mediunidade do Chico Xavier. Hoje nós vamos iniciar com uma poetisa, Carmen Sinira. Carmen Sinira deixou uma obra poética para todos nós, embora ela não seja uma poetisa tão conhecida da literatura brasileira, mas através do Chico Xavier ela nos brindou com belíssimos poemas, conteúdos muito bonitos e significativos. E nós vamos trazer agora a poesia Por Onde Vás, assinada então por Carmen Sinira. Vamos então a ela. Por onde vás, recorda, meu irmão, se desejas contigo o amor e a paz, usa a prece e o perdão. Não te firam as pedras do caminho. Quem leva por sinal um gesto permanente de carinho, supera a sombra e o mal. Não enxergues no próximo o defeito, a chaga ou a cicatriz. Quem somente procura o bem perfeito, vive sempre mais nobre e mais feliz. Usa a prece e o perdão estrada afora, procurando ajudar, e serás nova luz na eterna aurora, a fulgir com Jesus no eterno lar. Então tivemos a poesia Por Onde Vás, de autoria espiritual de Carmen Sinira, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora vamos passar a palavra a outro poeta, que também comparece no livro Relicário de Luz,
Este é mais conhecido dentro da literatura brasileira. Trata-se de Cruz e Souza, que, embora tenha desencarnado jovem, deixou toda uma produção literária, poética e jornalística. Ele retorna e veio, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nos trazer o soneto Ama e Espera. Vamos então passar a palavra a Cruz e Souza. Emudece o teu pranto, cala o grito de revolta na dor que te encarcera. Por mais negra, mais rude, mais sincera, a mágoa estranha de teu peito aflito. Em toda a terra há lágrima e conflito, ruínas do mundo que se desespera. Ama e sofre, trabalha e persevera na esperança de paz e de infinito. Peregrino de campo atormentado, rompe os eros e as trevas do passado, fita a luz do porvir resplandecente. Muito além do terrível sorvedouro, nas estradas liriais de acanto e louro, o sol do amor refulge eternamente. Então acabamos de ver aqui o soneto Ama e Espera, assinado por Cruz e Souza, através de Chico Xavier, e esse poema, assim como o anterior de Carmen Sinira, está publicado no livro Relicário de Luz, que é uma edição da Federação Espírita Brasileira. E agora nós vamos para o vídeo daquela série Para Viver Melhor, onde nós trazemos 90 segundos de reflexão à luz da doutrina espírita. E hoje, sobre o tema Aprendendo a Amar. Vamos então rodar o vídeo de Para Viver Melhor. Com o Espiritismo, conhecemos a imortalidade da alma e a reencarnação, aprendendo que aqui estamos para realizar importante aprendizado, aprender a amar, colocando em prática o ensino de Jesus, amai-vos uns aos outros. Você pode perguntar, e por que eu tenho que amar o meu próximo? A resposta é, porque todos somos irmãos, filhos de Deus. Diante disso, temos uma nova visão da vida, compreendendo que a justiça social, a paz, a honestidade e todas as virtudes somente estarão instaladas na sociedade humana se realizarmos o exercício constante de amarmos os outros. É o amor ao próximo que derrubará os preconceitos, as discriminações e as injustiças. Comece a fazer aos outros somente o que gostaria que os outros lhe fizessem. É assim que começa o aprendizado do amor. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. O que é ser cristão? O espírita é um cristão? É isso que nós vamos conversar no Entendendo com o Espiritismo. Vamos então à primeira indagação. O que é ser cristão? Bem, primeira definição é que cristão é todo aquele que segue o cristianismo. Então, quem segue o cristianismo é um cristão. Cristianismo é a doutrina que reúne os ensinos
do nosso Mestre Jesus. Jesus, o Cristo. Ou seja, Jesus, o enviado, o Redentor, o Messias. Jesus, o Mestre. Então, a reunião dos seus ensinos, que são todos de ordem moral, nós temos então o Evangelho. E através do Evangelho, nós vamos ter a concepção da doutrina cristã, do cristianismo. Então, todo aquele que segue essa doutrina é um cristão. E você já reparou, então, que tudo deriva da palavra Cristo. Segundo os historiadores e também os benfeitores espirituais, a palavra cristão vai surgir a partir de uma sugestão do discípulo, do apóstolo Lucas, aos seguidores de Jesus, quando Lucas conhece Paulo de Tarso e trabalha com ele na igreja de Antioquia. E aí eles se chamavam de santos, ou os homens e mulheres do caminho, em referência à Casa do Caminho, a primeira igreja cristã que foi fundada lá em Jerusalém. E aí então Lucas sugere que eles passem a se chamar cristãos, em referência a Jesus Cristo. E é isso que vai acontecer, e daí vai derivar então cristianismo, a doutrina do Cristo. Bem, estamos todos de acordo? Basta isso? Não. Porque essa é uma simples definição, é uma simples concepção, nada mais do que isso. Porque quem segue Jesus, quem é adepto do cristianismo, não pode ter os seus ensinos e os princípios dessa doutrina apenas e tão somente como um saber, um conhecimento, uma informação. Porque agora nós precisamos aqui definir o verdadeiro cristão, que é o que aplica em si e na sua vida os ensinos de Jesus. E como esses ensinos são de ordem moral, o verdadeiro cristão, portanto, é aquele que se moraliza, que se espiritualiza, que procura viver os ensinos de Jesus. E aí então nós temos uma diferença entre o adepto, que apenas e tão somente segue liturgias e assim por diante, ou seja, formais, institucionalizadas, e aquele que de fato coloca em prática esses ensinos de Jesus. Vamos à segunda pergunta que fizemos. O espírita é um cristão? Bem, o espiritismo, doutrina trazida pelos espíritos através dos médiuns e codificada por Allan Kardec, tem como uma de suas bases os ensinos morais de Jesus. Bem, toda doutrina religiosa que tem por base os ensinos de Jesus, automaticamente é uma doutrina cristã. Ela se insere no contexto do cristianismo. Portanto, o espiritismo, ou doutrina espírita, é sim uma doutrina cristã. E todos os seus adeptos são cristãos. Ou, como se diz, são espíritas cristãos. Mas aqui nós também precisamos fazer a mesma separação, porque existem os espíritas formais, que frequentam o centro espírita, assistem a palestra, recebem o passe, leem um livro, e existem os verdadeiros espíritas, aqueles que se esforçam para colocar em prática os ensinos do espiritismo. Então, assim como existem os cristãos formais e os verdadeiros cristãos,
nós temos os espíritas formais ou os falsos espíritas e os verdadeiros espíritas. E Allan Kardec já trata disso, tanto no Livro dos Espíritos quanto também em O Livro dos Médiuns e também em O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, todos que aceitamos Jesus estamos inseridos no cristianismo e todos, portanto, somos cristãos. Mas isso nem sempre significa que estejamos colocando em prática os ensinos daquele a quem dizemos seguir. Tanto é que assistimos ainda no nosso mundo, no mundo cristão, nós assistimos pessoas violentas, assistimos guerras, assistimos injustiça social, corrupção, e tudo isso vai contra os ensinos do nosso Mestre Jesus. Então não basta se dizer cristão, não basta frequentar o centro espírita ou o templo de qualquer outra igreja que também esteja inserida no cristianismo, como, por exemplo, é o caso da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Não basta fazer isso. É preciso combater em si o egoísmo, o orgulho, a indiferença, a vaidade, a insensibilidade e assim por diante. É preciso desenvolver as virtudes. Ou seja, fazer o que Jesus fez, porque Jesus não apenas ensinava, Jesus exemplificava com as suas próprias ações, com o seu próprio modo de viver. E se não melhoramos até os dias de hoje, é justamente porque falamos mais da boca para fora, quando precisamos ter os ensinos de Jesus no nosso coração. Por isso o Espiritismo é considerado o cristianismo redivivo, ou seja, a doutrina que vem reviver na sua pureza, na sua integralidade, na sua profundidade, os ensinos morais de Jesus. Estudando-os à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da continuidade da vida após a morte, da lei de evolução. Então, o Espiritismo é uma doutrina cristã. O espírita é um cristão. Mas fazemos aqui o apelo que não podemos ser cristãos apenas da boca para fora. Não podemos ser cristãos apenas dentro do centro espírita ou da igreja. Precisamos ser cristão em todas as circunstâncias. Porque o verdadeiro espírita, que é um verdadeiro cristão, assim o será em todas as circunstâncias da sua existência, aqui na Terra e, claro, também no mundo espiritual. Pensemos seriamente sobre isso para indagar a nós mesmos se somos verdadeiros espíritas e, portanto, verdadeiros cristãos, ou se somos espíritas apenas de fachada, aqueles que usufruem das benesses dentro do centro espírita, mas que não modificam uma vírgula do seu caráter e do que fazem aqui na existência terrena. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua participação e que possamos, sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, implantarmos aqui na Terra o bem e a paz, para que a era do Espírito finalmente predomine e saiamos deste mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Paz em seu coração, receba o nosso abraço e até semana que vem.
Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor.